Bom, gente, isso aqui é o Silas Malafaia. Silas Malafaia, ele, na verdade, ele quase surtou. Ele quase surtou. Porque a Damares, né? Acho que a senadora Damares fez um vídeo ali dizendo que as igrejas e as grandes igrejas estão envolvidas, né? Nesse negócio aí do INSS, né? Que a CPMI do INSS está demonstrando que as grandes igrejas e grandes pastores tá, estão envolvidos. Estão envolvidos não, pelo menos foi citada, né? E deve ser investigada, né? Isso aí tá levando, deixando o pastor com os cabelos em pé. E um deles é o Silas Malafaia. Aí o Silas Malafaia veio a público desafiando a Damares. Aí vocês vão ver um trechinho aqui que eu vou colocar do desafio que ele fez a Damares. Vamos ver se vai rodar aqui, vocês vão ver. Abençoado no Brasil, esse vídeo é um desafio à senadora Damares Alves. Ela abriu a boca dizendo que grandes pastores e grandes igrejas estão envolvidos na fraude da questão dos aposentados do INSS. Vamos ouvir a fala dela, para que não haja nenhum julgamento errado ou precipitado? Então, vamos à fala dela e depois vem o desafio. Vamos lá. Pessoas também estão fazendo lobby em cima da CPMI e do INSS para impedir a investigação? Então, agora uma coisa que é interessante, né, que ela está falando ali, que pessoas estão tentando impedir as investigações, né? Aí fica aquela pergunta, são os próprios pastores, os grandes dessas igrejas, impedindo para não ser investigado. Você vê que isso aí, se isso acontecer, vai acabar gerando o quê? Uma situação de formação de quadrilha. Isso aí vocês têm que ver depois como é que isso aí se enquadra dentro da justiça. Creio eu que pode acabar nisso. Agora vamos ver aqui o que ela... Estão o tempo todo e com os argumentos assim muito... vamos evitar danos. Por exemplo, eu vou falar algo aqui que me machuca muito. Nós estamos identificando igrejas nos esquemas de fraudes aos aposentados. Aí quando se fala de um grande pastor, vem a comunidade. Não falem, não digam, não investigam, porque os fiéis vão ficar muito tristes. Então, essa CPMI do INSS está chegando em lugares que a gente jamais imaginava. Grandes igrejas no Brasil estão sendo apontadas na CPMI do INSS. E isso me machuca muito, Brasília, me machuca muito. Como é que é? Calma aí, Malafaia, calma aí. Vai com calma, Malafaia, né? Ali ela citou, agora ele queria, vai fazer um desafio para ela, né? Então ele, como ele colocou lá, né? Ele pediu para ela se mostrar. Uma questão gravíssima dessa, uma acusação desse nível, e a senhora não dá os nomes dos grandes líderes evangélicos e das grandes igrejas? Aí, é esse que é o problema. Só que agora, Silas Malafaia, o pior é que você pediu, tá? E ela deu alguns nomes aqui, não é só esses não. Mas tem alguns aqui, eu vou até ler aqui para vocês verem os nomes depois que a Damares ela deu. Tem uma igreja chamada Adoração Church, tá? Essa é uma, aqui aparece uma, tem mais, mas aqui é uma. Tem Assembleia de Deus do Renovo, tá? Essa é outra igreja, né? Outro, por Ministério Deus é Fiel Church também. A igreja Campo de Anatóri também. Aí tem aqueles que foram citados. São vários pastores que foram, pastor ou talvez dirigente de igreja, que foram citados para comparecer na CPMI para dar informações. Eles vão depor, né? Ou como convidado, ou não sei, mas vão ter que comparecer para dar explicação a respeito disso, porque estão envolvidos com esse esquema do INSS, né? Lá que tirou o dinheiro dos aposentados, né? Que na verdade os políticos aí da direita, né, esperava pegar a turma da esquerda, e o que está aparecendo é justamente o contrário, um monte de gente da direita, que as pessoas da igreja, todos eles são de direita, né? Então tá aí, estão pegando eles, né? Um desses que foram citados aqui é André Machado Valadão. Esse aqui já é bastante conhecido da mídia, né? Mais conhecido da mídia, e ele é lá daquela igreja, a Batista Alagoinha, né? Que você já deve falar. Agora, o que acontece é o seguinte, né? Que nós, por si, já sabia que essas igrejas
devia e deve para o governo federal, não é mixaria, não. Segundo, se você procurar depois, ali dentro do portal Transparência do governo federal, ou outras informações, vocês vão descobrir que essas igrejas, eles devem para o governo federal, ela junta aí mais de 1 bilhão, né? São igrejas aí que devem 150 milhões, outra aí 2 milhões, outras 5 milhões, inclusive essa do Silas Malafaia aí, se eu não me engano, ele entrou com um pedido para rever, né, a dívida que ele tinha, né? Não que seja errado ele pedir para rever a dívida que ele tinha, mas isso aí é uma questão que ele tinha lá atrás, acho que da editora, né? Não se pode dizer que ele deve para o INSS, isso não dá para dizer, né? Mas como as investigações estão apurando e ele está se doendo muito, né? Seria bom dar uma checagem também nisso também, né? Então tá aí, gente. Esses camaradas, essas igrejas aí, meu Deus do céu, só como eles mesmos costumam dizer, só Jesus na causa, tá? É inacreditável, né? Mas se ele queria a resposta, aí a Damares deu para ele, tá? Tá aí, Salomão. Agora você tem que perguntar para esses teus irmãos aí, os compatriotas, né? Ou seja lá como que você chama ali, os teus parceiros, né? Das igrejas aí, para eles se explicar, que estão citadas lá. São culpados? Aí não se pode dizer que é culpado. Mas, como diz a história, onde tem fumaça, há fogo, então vamos ver o que vai dar, né? Por enquanto, ninguém é culpado. Vamos deixar bem claro. Mas acho, já surgiu isso aí. Agora, de que as igrejas deviam para o governo, isso aí nós já sabíamos, ó. Está no portal Transparência aí, ninguém esconde isso aí, nem eles têm como esconder, né? Agora, falcatrua do INSS, aí é outra história. Gente, um abraço para vocês.